Boa tarde, bom dia, boa noite pra vocês aí, viu? Meu nome é José Soares, estou dentro de Petrópolis, em um buraco. O miliciano acha que eu tô com medo porque eu tô fazendo esse vídeo, mas é por causa da coincidência que ele me fugiu no posto. O que aconteceu comigo aqui dentro agora? Eu acordei 2 horas da manhã, fui dormir às 6 horas da tarde. Quase sempre eu faço isso, vou passar logo a hora e chegar de madrugada ou à noite, eu durmo à tarde. Aí eu acordei 2 horas da manhã, aí fiz o que tinha de fazer aqui numa coisa. E fiz um café, tomei e tal. Aí resolvi abrir a Bíblia. Isso em menos de 10 minutos, tudo. Aí quando eu abri a Bíblia em Daniel na Cova dos Leões. Mas como eu estava fazendo o café e não estava conseguindo ler, porque minha visão estava embaçada, então resolvi tomar o café primeiro. Aí deu vontade de ir ali no matinho, né? Aí fui. Aí fiquei bem na cucuruta ali. Aí eu tô lá fazendo minhas necessidades. Aí de repente passa um carro preto, uma viatura do 26 BPM, só que eu não tinha visto ainda, que dá pra ver dali um pedaço pelo menos, porque tá cheio de folha, mas deu pra ver. E tinha uma van parada calada o tempo todo, uma van velha. Aí eu disse, chama a polícia aí, só pra tirar uma onda. Aí a van do nada saiu dali de dentro, a van. É uma van semelhante a uma van que eles colocaram na Cascatinha com 2 PM Pantamo para me sequestrar lá no caminho da Cascatinha. Tinha vermelho e tudo no meio que ele chamou. Mandou uma mensagem, um cara saiu de uma casa lá e ficou lá olhando para mim, de vermelho, parecendo um boneco de macumba. Aí eu vou ler Daniel na Cova dos Leões para você. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então disseram pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a Daniel, este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, e depois que a van saiu, passou um motoqueiro falando, vai morrer! Foi pra lá ele, na mesma direção da viatura. Foi. Foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordavam em que o rei estabelecesse um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde ele havia janelas abertas do lado de Jerusalém,
3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: Não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos Medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Dario disse isso porque gosta muito de Daniel. Que ele te livre. Foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: Paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre o seu reino. Permanece para sempre, e seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso combinado. Essa viatura talvez estava parada ali, ou então é muita coincidência e tal. Essa forjação foge a mesma forjação da Cascatinha. Eu acho que eu falei isso dormindo agora. E aí eles montaram aqui no posto. A van tá no posto, a viatura passa ela no posto, com o carro na frente, igual eu sempre vi em outras mungangas que eles fizeram e tal. E aí passa o motoqueiro no final, é um passa-fome aí. Tá aí na noite aí, igual gazarra, igual gazela do crime.
Mas é um otário, né? Esse crime aí que você tá olhando aí nesse morro, não. Isso é um otário. É um comedor de 10 conto por dia de pão da iFood. Bom, pelo menos ele finge ser, né? É pra ser roubado por ele, viu? Aí ele passou, aí passou. Aí quando chegou ele vai morrer. Ele disse aí, viu? Porque eu falei, chama a polícia. Quando a viatura tava passando ali. Por quê? Pra tirar onda com esses frentistas aqui, que são tudo coiteiro da milícia aqui. É, é. Então, resumindo, eu passo a noite toda com essa gazela aí, com essa seta, com essa rapina, com essa gárgula, olhando pra minha vida, me caboetando e andando com os homens do 26 BPM. 2 horas da manhã, tô com medo nenhum. Antes de eu vê-los, foi isso que veio pra mim. Essa Bíblia abriu. Antes de eu ver isso, aí deu dor de barriga, eu fui dar uma barrigada. Aí eu fui justamente cagar bem ali na ponta, já pra eu ver mesmo. Então essa é a de hoje. Hoje é 9 de março. E esse vai morrer, ele sempre faz 3 anos, ou 4, 10 que eles falam que eu vou morrer. Isso é na frente de todo mundo, viu? É o 26 BPM e a milícia de Petrópolis.